Olá, muito boa tarde. Em tempo de férias falamos de locais e destinos com interesse cultural a merecer uma eventual visita. Hoje destacamos o Mosteiro de São Vicente de Fora. Antes, outras sugestões para estes dias de verão. Estamos perante, aqui no átrio, ou no adro, se quisermos, do Convento dos Capuchos da Caparica. Portanto, à nossa frente está a igreja do convento, se calhar a imagem que a maior parte das pessoas conhecem, que é a imagem desta bonita fachada conventual. É um convento que é fundado em 1550, inicialmente não no local onde estamos neste momento, mas num outro local, em Morfacém, também aqui relativamente perto, numa quinta que hoje se chama a Quinta da Conceição, onde a primeira comunidade se instala de facto em 1550. Mas passados 8 anos, os capuchos transitam, essa pequena comunidade de capuchos ligados à província da Arrábida, ou do que será depois a província da Arrábida, passam para este local, que era um local mais recatado, também de acordo com aquilo que eles pretendiam, um local não tão concorrido, porque o sítio onde estavam anteriormente tinha uns poços onde se diz que a população ia frequentemente pescar água e perturbava também a vida conventual, e até possivelmente pela família patronal que apoia a primeira fundação e que tinha a casa muito perto, e é possível que eles procurassem também o maior distanciamento em relação aos padroeiros. Quem irá apoiar esta segunda fundação, se quisermos, é o Lourenço Pires de Távora, que era um diplomata que estava ao serviço da Corte Régia, que tinha também a sua casa senhorial aqui na zona da Caparica, tinha fundado um morgado, essa família tinha fundado um morgado aqui na Caparica, na altura, portanto, ele está também como enviado do rei junto da Corte Pontifícia. Lourenço Pires de Távora apoia esta fundação. Sabe-se que praticamente num ano o convento foi construído, e o que temos hoje, de facto, do convento é já o percurso, mesmo em termos materiais, de uma longa história, dado que sabemos que há ampliações do convento que acontecem ao longo do século XVII, há obras que são feitas também no convento na sequência do terremoto de 1755, e depois, após a extinção da comunidade em 1834, há também novas obras de restauro e requalificação que são feitas em 1950, quando a Câmara adquire o imóvel, e novamente em 2000. Portanto, o que hoje é possível visitar do convento é fruto também de toda essa longa história. Por outro lado, estamos também perante uma comunidade franciscana, com frades que advogam uma vida de uma particular austeridade, de uma observância muito rigorosa da pobreza, e por isso todo o convento transpira também esta simplicidade, a própria pobreza dos materiais, das linhas arquitetónicas, que expressa também uma vivência que anda muito entre os tempos de oração, os tempos de silêncio e de meditação pessoal, e depois as atividades também que os frades também tinham, de pregação, de coleta de esmolas, de hospitalidade, de acolhimento dos mais pobres. Esta exposição trabalha a história e um percurso num espaço concreto, que é o Convento dos Capuchos da Caparica, e procurou, no fundo, por um lado, dar a conhecer a história deste espaço ligado a uma comunidade religiosa que aqui viveu desde 1558 até 1834, e depois perceber um bocadinho o percurso do próprio edifício, desde que se deu a extinção das ordens religiosas até a sua aquisição pela Câmara Municipal de Almada em 1950, e após essa data as várias vivências que foram acontecendo neste espaço,
e, no fundo, também o percurso de maturação, ou se quisermos, de descoberta da vocação concreta do convento como um espaço de dinamização cultural. Nesse sentido, procurou-se fazer eu fui convidado como comissário científico da exposição, de algum modo também para possibilitar uma investigação histórica que pudesse ser rigorosa, apesar das dificuldades todas desse percurso, porque a documentação do convento desapareceu por completo. E muito, ou se quisermos, a esmagadora maioria do espólio que existia neste convento desapareceu também após a extinção. E, portanto, é uma reconstituição histórica difícil, que recorre também à documentação da própria província de Santa Maria da Arrábida, ao qual este convento pertencia, e a alguns dados da crónica da província e outros dados de outras fontes históricas. E esse foi, no fundo, o primeiro grande núcleo da exposição. O facto de não termos documentação própria do convento condicionou também a própria linguagem que optámos por utilizar para este primeiro núcleo da exposição, dado que não temos peças artísticas, não temos peças documentais, não temos livros, e, portanto, optámos por fazer uma montagem audiovisual na qual fosse apresentada, no fundo, esta história desta casa religiosa de frades franciscanos, ligados a uma reforma dentro da ordem e, desde o século XVI, pertencente à província da Arrábida, dos franciscanos arrábidos. O segundo grande núcleo da exposição liga-se com a recuperação do edifício e a própria descoberta da materialidade do edifício como um testemunho histórico. Isto porque a construção do convento, por um lado, foi uma construção que obedeceu a ditames muito concretos, definidos pela província da Arrábida, que permitia conciliar, por um lado, uma vivência da pobreza, uma vivência rigorosa da pobreza, e por isso a pobreza dos materiais utilizados, o próprio toque da austeridade e de simplicidade que todo o convento ainda respira, e juntando a isso toda uma conjugação dos vários espaços monásticos que jogam no fundo em torno de dois grandes núcleos, a capela por um lado e o claustro, onde estamos neste momento. E por outro lado, mostrar como o convento acabou por passar, depois da sua extinção, por um período de abandono que acabou por levar o edifício a uma grande ruína, e que é sobretudo após a aquisição do convento por parte da Câmara Municipal de Almada em 1950, que há um resgate, se quisermos, do edifício. Há um primeiro restauro, uma primeira recuperação que é feita logo após 1950, que é feita segundo os padrões da época, mas que, passado quase 50 anos, foi preciso, se quisermos, emendar ou retificar alguns restauros, se quisermos, que não respeitavam a própria traça do edifício, e por isso, no ano 2000, a Câmara Municipal promove uma requalificação deste imóvel, de modo a restituí-lo a uma traça o mais próximo possível do que seria o convento original, ou pelo menos o convento conforme ele tinha chegado até às primeiras décadas do século XIX. O terceiro núcleo da exposição acaba por fazer um bocadinho o retrato das vivências que aconteceram desde 1950 até o presente neste antigo espaço conventual. Falando, por um lado, de algumas presenças provisórias neste convento, nomeadamente o Museu Municipal de Almada, o seu núcleo de arqueologia
e uma escola primária que aqui funcionou ainda durante várias décadas e que acaba também por ser espelho de um crescimento muito grande da população do convento, um desenvolvimento, um crescimento muito grande da população do concelho de Almada, sobretudo a partir das décadas de 60, 70, e após o 25 de Abril a procura de respostas adequadas, quer em termos educacionais, quer em termos culturais, para este concelho em crescimento. E claro que isso foi um percurso que demorou tempo, foram precisos recursos, foi preciso criar novas infraestruturas e, portanto, o próprio convento albergou durante algumas décadas este serviço até se encontrarem espaços próprios onde eles pudessem funcionar. E sobretudo a partir da década de 80, quando se inicia o Festival de Música dos Capuchos, e onde se percebeu, através também da genialidade de uma figura como José Arlindo Tacanho, que foi quem acabou por ser o grande criador artístico, o grande responsável, juntamente com a Câmara Municipal, pelo Festival dos Capuchos, se percebeu como este convento podia ser de facto um espaço de grande impacto em termos da oferta de propostas culturais de qualidade e sobretudo ligadas à música. E foi muito nesse horizonte que a requalificação do ano 2000 aconteceu, com em ordem a fazer deste convento um grande espaço, uma grande casa da música. Apesar de sabermos que estamos num convento, era uma história que permanecia ainda muito escondida, muito desconhecida, se quisermos. E até porque no pensar, no viver este espaço, no projetar as atividades que aqui podem ocorrer, esta matriz conventual, tudo aquilo que ela invoca de silêncio, de contemplação, de meditação, de encontro consigo, com os outros, da beleza que envolve todo este espaço, até pela sua localização junto às arribas aqui da Caparica e a vista fabulosa que se tem do mirador sobre toda a costa atlântica. Portanto, tudo isso invoca também esta necessidade de pensar as propostas que aqui se fazem neste clima de fato de beleza, de uma certa simplicidade, de um encontro consigo e com os outros. Neste programa Eclésia falámos agora com a doutora Sandra Costa Saldanha. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. E o objetivo é falarmos de um mosteiro com longa tradição histórica, o mosteiro de São Vicente de Fora. Está associado aos marcos fundamentais da história de Portugal. A partir de onde remontam estas referências? O Mosteiro de São Vicente de Fora é, sem dúvida, um dos monumentos mais relevantes e de maior prestígio no país, precisamente pela relação essencial que tem, desde logo, com a fundação do próprio reino. Enfim, é um monumento que, nas suas origens medievais, nasce de um voto de Dom Afonso Henriques de o edificar caso conquistasse a cidade, e, precisamente, ele vai ser erguido também num local particularmente simbólico, um local com ocupação de enterramentos já bastante antigos e, portanto, esse primeiro mosteiro, digamos assim, vai nascer ainda nos séculos XII e XIII, a que se associa também depois o poder e a importância e o prestígio da própria ordem religiosa que o vai ocupar, os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, e a todo o papel e preponderância que tiveram no panorama nacional, não só em termos religiosos, como também até em termos políticos e em termos espirituais, evidentemente. Doutora Sandra Costa Saldanha é diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais e tem desenvolvido muitas iniciativas, muitos projetos em torno deste mosteiro de São Vicente de Fora, valorizando os seus diferentes aspectos. Um deles é a arquitetura. É um marco fundamental na arquitetura nacional?
enfim, desde logo, desde este seu período medieval, é sabido, apesar de não existirem muitas fontes, mas é sabido que já desde a Idade Média São Vicente de Fora exerceria na paisagem urbana de Lisboa um papel muitíssimo relevante, está aliás na base, enfim, daquilo que foi a construção da própria cidade cristã e depois também, como disse, com um papel muitíssimo relevante do ponto de vista da construção urbana da própria cidade. Os vestígios desse mosteiro medieval são muito escassos e, portanto, não podemos ter hoje uma noção muito concreta daquilo que era efetivamente esse edifício, sabendo-se todavia que foi muito importante. Um panorama mais, enfim, conhecido é aquele que remonta já ao século XVI, portanto, à refundação do mosteiro por Filipe I, portanto, durante o período de ocupação filipina, e aí sim o mosteiro de São Vicente de Fora, que é aquilo que hoje ainda lá encontramos, torna-se sem dúvida num modelo central e num paradigma absoluto da arquitetura religiosa portuguesa, por várias razões, não só porque é um dos exemplares mais notáveis da arquitetura maneirista em Portugal, como sobretudo porque é um edifício que traz para o nosso país toda uma série de novidades estéticas, enfim, algumas diretrizes até saídas do Concílio de Trento, portanto, uma nota de modernidade, digamos assim, que é introduzida na arquitetura, por exemplo, ao nível da planta em cruz latina, ao nível da fachada de duas torres, que até então era, enfim, uma característica mais associada a edifícios episcopais, às sés e a edifícios de maior importância, e em último lugar, muito importante também nessa perspectiva da arquitetura, porque acaba por se converter num modelo matricial dentro do nosso próprio país. Portanto, é um modelo trazido por influência espanhola, mas que acaba por se fixar em Portugal como um modelo para as grandes e mais importantes igrejas nacionais que se fazem nos séculos XVII e XVIII, que vão justamente filiar-se nessas novidades que São Vicente de Fora oferece quando é edificado, portanto, nessa sua renovação. E um edifício que ainda permanece, enfim, com um grande destaque em todo o panorama lisboeta. E que ainda hoje marca, sem dúvida, a paisagem urbana da cidade, claro. E o seu, enfim, o seu recheio, as obras de arte que ele inclui e que é possível visitar, se tivesse de aconselhar quem está por Lisboa por estes dias a visitar o mosteiro de São Vicente de Fora, o que é que aconselharia a ver no seu interior? Portanto, São Vicente, em primeiro lugar, destaca-se por esse seu papel simbólico, destaca-se pela sua importância construtiva e arquitetónica, como uma nota de grande modernidade, e destaca-se ainda pela possibilidade que ainda hoje nos oferece de mostrar e exibir uma das suas componentes mais notáveis também sob o ponto de vista decorativo, e São Vicente de Fora, efetivamente, apresenta uma coleção e um recheio artístico muitíssimo interessante, que enfim, data essencialmente de finais do século XVII, ainda no tempo de Dom Pedro II, e que depois vai ser essencialmente levada a cabo por Dom João V, e portanto estamos a falar de um período que foi particularmente próspero para as artes, como sabemos, e um apoio que é dado a este mosteiro e a esta ordem religiosa, que foi aliás continuado por parte da Casa Real. Isso faz com que em São Vicente de Fora existam também alguns espécimes, sob o ponto de vista decorativo, muitíssimo relevantes, nas áreas da azulejaria, da pintura, da talha, por exemplo, mas se tiver que destacar, como me pede, destacaria sem dúvida a sua coleção de azulejaria. São Vicente de Fora possui a maior coleção mundial de azulejaria barroca colocada num único edifício, o que é muito significativo, porque podemos ali encontrar representados todos os períodos, são cerca de 100.000 azulejos, aqueles que ainda se conservam hoje em São Vicente de Fora. Encontramos ali todos os períodos da azulejaria barroca, desde o século XVII, o século dos mestres, passando pelo período, enfim, de meados do século, até ao final do século XVIII, já com exemplares da famosa fábrica de cerâmica do Rato, e uma interessantíssima coleção com as fábulas de La Fontaine, que é também única no país e que ainda ali se conserva. Vão sendo recuperadas, essa coleção de azulejaria vai sendo recuperada e está disponível a quem visita o mosteiro? Está inteiramente disponível porque, na verdade, é parte integrante do mosteiro. Portanto, são os revestimentos das suas paredes, das suas escadarias e, portanto, é perfeitamente visitável e pode ser vista por quem visite o mosteiro, que, entretanto, sofreu também obras de beneficiação há relativamente pouco tempo e, por isso, se oferece, enfim, aos visitantes para uma fruição que é muito interessante ao nível de todas estas áreas. Foi no mosteiro também que nasceram muitas obras-primas ao longo do século XIX. Todo esse acervo permanece no mosteiro ou conheceu outros destinos?
São Vicente de Fora tem, como se percebe, uma história muito longa que vem desde o século XII e que não acabou ainda, não é? E, portanto, tem sido um monumento vivo, digamos assim. Esse período a que se refere tem essencialmente a ver com o facto das várias convulsões que aconteceram no nosso país, desde a extinção das ordens religiosas, passando pela implantação da República, pela lei da separação e tudo isso, terem feito com que a determinada altura se instalasse em São Vicente de Fora uma espécie de depósito de obras provenientes dos conventos extintos, em 1834, o que levou até São Vicente de Fora algumas obras de facto notáveis, como é o caso dos famosos painéis de São Vicente de Fora, que estão hoje no Museu Nacional de Arte Antiga, ou o famoso apostolado de Zurbarán, portanto, obras-primas de facto que ali estão durante o século XIX e que depois, na sequência, enfim, da lei da separação, acabam por integrar coleções do Estado, onde se conservam. Quem visita o mosteiro hoje, que espaços é que tem ao seu dispor para poder admirar? No século XX, o mosteiro foi entregue ao Patriarcado de Lisboa e, na sequência disso, nos anos 90, em 98, são ali instalados os serviços da Cúria Patriarcal, o que permitiu, paralelamente à renovação que é feita e à adaptação do espaço, que fosse criado também um Museu dos Patriarcas em São Vicente de Fora e, portanto, esse é desde logo um espaço a visitar, portanto, onde se reúnem uma série de obras relevantes do Patriarcado de Lisboa e dos Patriarcas de Lisboa, e todos os seus espaços monásticos estão lá e podem ser visitados. Eu destacaria como espaços mais notáveis a igreja, evidentemente, os claustros, onde esta coleção de azulejos se pode encontrar, a sacristia monumental e uma das mais ricas e interessantes do ponto de vista artístico no nosso país, por exemplo, enfim, os vários espaços permanecem e podem de facto ser vistos. E depois é possível também admirar uma muito bonita paisagem. E uma paisagem maravilhosa sobre o Tejo e sobre a cidade de Lisboa, que é, aliás, única. Doutora Sandra Costa Saldanha, muito obrigado por ter estado aqui neste programa a apresentar este mosteiro, um possível destino para quem visita Lisboa nestes dias. Muito obrigado. E fica essa proposta de, nestes dias de verão, sendo possível, visitar o mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.